noite. Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Eu estou testando só aqui, né? É um prazer ter vocês aqui. Prazer eu estar aqui também. Agradecer ao Unifor, agradecer ao CREA Júnior, a Mariana também, que a gente teve muito tempo de contato, e o Iago também, que foi quem acabou viabilizando para a gente vir para cá para poder fazer essa palestra. Então, eu vou falar a respeito de construção de painéis monolíticos de IPS. Qual é o objetivo do conteúdo? É uma abordagem global, tá? A gente não vai entrar muito específico em técnica, mas para que vocês possam sair, né, com uma visão real de mercado, tá? Do mercado brasileiro, e bem realista, né? Eu vou trazer informações com procedência, informações do dia a dia de obra que eu aplico na minha empresa. Então, dificuldade, eu não vou apresentar as dificuldades, mas todo o conteúdo que está aqui está embasado nas dificuldades que eu passo no dia a dia de obra, no dia a dia de projeto, de consultoria, tudo aquilo que engloba, né, esse mercado. Meu nome é Rodrigo Barros, né? Ela já me apresentou. Eu sou engenheiro civil, pós-graduado em geotecnia, foi até o Caio no IPS, né, mas geotecnia pela UPC, Universidade Politécnica da Catalunha, e gestão de projetos em BIM pela Universidade de Barcelona. A atuação são 16 anos de experiência. A minha base de profissional foi em grandes construtoras, em obras verticais, né, em construtoras como Odebrecht. Trabalhei em Brasília, em algumas construtoras, Soltec, FAENG, Engenharia. Em São Paulo trabalhei mais com uma parte de incorporações, né, numa incorporadora Brax, com incorporações. Fiz gestões de contrato com os Correios de São Paulo também, gestões com a Petrobras, ali mais do Espírito Santo. E trabalhei com obras rápidas também em São Paulo, do Pão de Açúcar, que foi um pouco pautado quando eu montei a minha empresa, foi através dessas experiências, mais dessas grandes reformas. Por quê? Em 2017 eu montei a Lote Engenharia, que é a minha empresa até hoje, e o foco inicial eram grandes reformas de alto padrão, reformas corporativas e construções também de alto padrão, sistema convencional, pilar, viga, laje e tijolo, né? E foi numa dessas reformas que eu conheci o IPS. Então, cheguei lá e alguns clientes também, a demanda já estava crescendo. Você faz casa de isopor, o pessoal costumava falar casa de isopor, né? Você faz casa de isopor, então essa necessidade, eu decidi então buscar conhecimento, fiz vários cursos de IPS, escutei um monte, vi muita coisa também, e assim, já adiantando, eu vou trazer a realidade bem brasileira, eu sei que eu estou repetindo, mas porque eu fiz alguns cursos de painéis, né, estrangeiros, painéis italianos, mas que eu não entendo, assim, ainda não consigo aplicar eles no mercado, pelo menos na nossa realidade não está dando. Então o foco vai ser os painéis nacionais, a forma que a gente trabalha com o EPS no Brasil, tá? Vou dar na hora que eu passar lá, eu vou falar um pouco da origem e tal, mas o foco é, assim, se você amanhã for entrar numa obra de EPS, às vezes você não vai encontrar algumas características que você vê em algum painel de fora ou alguma explicação mais técnica, vamos dizer assim. A minha não, a minha é mais realmente do dia de obra, para você poder pisar lá no canteiro e falar, realmente é daquele jeito que o cara falou, tá? A criação do EPS na prática veio... Então eu foquei no EPS, então hoje a gente é especialista em construções com EPS, a gente é referência já, graças a Deus, em Brasília. E a necessidade do canal foi, eu comecei a assumir muita obra, com muito problema de patologia, e porque parecia não só patologia, mas abandono de obra. Então o cara chegava lá, por se tratar de um nicho, né, você tem muito orçamento, né, chegando, muita gente entra sem base nenhuma técnica. Né, e aí o cara, não só técnica construtiva, mas fazer um orçamento, ter noção de orçamento quantitativo de uma fundação, ele pega a obra, ele começa no achismo e ele abandona o cliente no meio do caminho. Então a minha empresa ela assume muita obra, não só com problemas técnicos, tá? Mas também com... Então, vendo essa realidade do mercado, eu comecei porque eu fiquei com medo de começar a queimar, né, o sistema. Então é um sistema muito bom, é um sistema que tudo que vocês veem na internet de preço, de rapidez, de qualidade térmica, qualidade acústica, é tudo real, não tem aquilo ali até agora. A única coisa que eu vou adiantar para vocês que eu acho um pouco mentira é a questão de microfissuras. Só falar, não tem. Para mim tem retração, a gente trabalha ali com uma argamassa estrutural espessa, então não adianta, né? Aquilo é batido na mão, você não tem um controle tecnológico para aquilo ainda, não dá para fazer.
né, por questões financeiras. Então vão surgir pequenas fissuras, mas são coisas muito fáceis, desde que você saiba montar, são coisas que são muito simples de tratar, né, bem tranquilo, e geralmente não são fissuras que permanecem. Tratou, ela vira estanque e acabou. Então, vendo isso tudo acontecer, a gente decidiu começar a distribuir conteúdo, né? Então, às vezes eu estou na obra, eu falo, olha, toma cuidado com isso. Então, o canal do EPS na prática, ele nasceu tentando compartilhar o máximo de conteúdo possível, conteúdo real, sem ser essa ficção de placas, isso aqui é a realidade do Brasil, beleza? Então, pessoal, vamos começar o mercado de EPS no Brasil. Uma visão geral é o seguinte: para você conseguir atuar, você vai acabar atuando do médio. Vamos pensar primeiro, obra residencial e a etapa cinza. O acabamento é igual da convencional e do EPS. Então, assim, pensando na etapa cinza, a gente vai trabalhar basicamente com obras residenciais de médio e alto padrão. Por que todo mundo aqui não pode trabalhar com casas de vulto social? Pode, mas a gente vai esbarrar um pouco na parte financeira. Então, assim, a viabilidade de um projeto de EPS ele vai partir de 60 metros quadrados. Né? Vamos pensar de projeção de laje. Abaixo disso, você não vai conseguir aquela economia que o painel traz, que é onde? É na mão de obra, na produção. Se a gente pegar um metro quadrado de alvenaria para o EPS, a alvenaria é muito mais barata. Isso contando com a estrutura. O metro quadrado em si, onde que a gente vai ganhar? Quando você consegue economizar 50% de tempo numa obra. Então você deixou de gastar com mão de obra. É aí que vem o grande segredo do EPS ser mais barato. Não é a questão do material. O material ele é extremamente mais nobre do que uma vedação com barro cozido. Né? Estou simplificando a produção do tijolo, mas é um barro cozido e do outro lado você tem um material à base de petróleo que a gente já sabe que ele é estanque, que ele é térmico, acústico, então realmente são dois mundos que não há comparação, beleza? Então por isso, a gente trabalhando com o vulto social, onde que vai valer a pena? A partir de 6 edificações, vou dar um exemplo. A gente faz muita obra de expansão, por exemplo, lá do norte e lá do sul do Brasil. Então o cara quer fazer uma área gourmet de 60 metros quadrados. Eu geralmente não indico para o cliente, porque eu vou orçar e ele não vai fechar, ele não vai conseguir. E, pegando esse gancho, a gente tem que ter, né, desde sempre, a visão do mercado e na engenharia, na vida real, você está ali para baixar custo. Infelizmente, hoje a gente entra no mercado que é uma selva, vamos dizer. Então você tem que apresentar para o seu cliente não só aquilo que você entende que é o melhor, mas ele quer saber de preço também. Então você tem que ter esse bom senso, que quando você orça ali de 60 para baixo, você não consegue fechar, é muito difícil. Então, resumindo, por isso que a gente trabalha de médio e alto, e o pessoal do vulto social, então a partir de 6 edificações, de 60 metros quadrados, aí você já consegue uma economia. Quanto maior for a escala, aí sim, aí você muda o panorama. Se você olhar assim, vamos fazer um loteamento para obra social, utilizou a EPS, nossa, eu ganho de tempo e economia financeira, fora o que você vai trazer para quem vai morar lá, com as partes, com os benefícios técnicos que o EPS traz, tá? Mas voltando, então, a gente trabalha geralmente médio e alto padrão, porque esse cliente, além do valor, né, que ele vai querer um produto mais barato, mas ele também está interessado no que o EPS traz, no diferencial dele. Então e como eu sei isso? Não só de estar no mercado há anos fazendo casas e assumindo reformas, ampliações, mas a primeira obra de EPS que eu fiz foi a minha própria casa. Então antes de eu vender ela no mercado, vamos dizer assim, porque sempre é uma venda, eu fiz a minha e fui morar nela. E lá eu arrisquei, fiz várias coisas, algumas coisas que pediam, alguns cursos que eu fiz, faz assim sensado. Eu falei, não vou fazer assim não, vou fazer diferente. Trincou mesmo. Então não dá para forçar. Fundação, como eu sou geotécnico, eu forcei algumas coisas também e vi que passou. Eu falei, então foi assim que eu fui adquirindo mais um tato, né, mais a precisão de trabalhar com o material. E o cliente de alto padrão, ele quer receber isso. Então eu consegui passar isso no médio alto, às vezes, dependendo do projeto, dependendo de vários fatores, igualou o preço, mas esse cliente também está interessado nisso. Ou um arquiteto quer trazer para o cliente dele algo, você vai economizar, por exemplo, 50% de energia com relação ao ar-condicionado.
fato. Por isso que você vê na internet, realmente, eu moro em Brasília, lugar quente, e eu uso pouquíssimo ar-condicionado. A parte acústica, então eu moro no condomínio de casas, se o cara está fazendo um churrasco, meu vizinho está fazendo um churrasco, eu realmente não escuto. Então a parte acústica é importante. Então isso você consegue agregar valor no seu orçamento, no seu projeto, por isso que você acaba atingindo aí um médio alto padrão, beleza? Outro detalhe, igual eu comecei falando das placas, a realidade no Brasil a gente trabalha, se você for atrás do sistema monolítico de fato, né, vamos pensar aí do sistema da MDUI, eles vão vender para você, né, parede e a laje engastada. Então ele realmente é um monobloco e ele vai ter gastado na fundação também. A realidade do Brasil não é bem assim. Então, no geral, o que a gente trabalha aqui? Você vai comprar a placa de um fornecedor. Existem várias empresas que fornecem o sistema de laje, mas não são todas. Mas no geral, o que? Você compra as placas de um fornecedor, como eu estou aqui, ó, igual aqui, né? As duas placas. E a laje, no geral, a gente trabalha com a convencional. Então a gente vai trabalhar com ela, ela não vai ter engastada. Tá? Então ela é só apoiada, ela é rotulada nos dois lados. Se você vai buscar aquela informação lá de fora, não, ela é realmente o monobloco. Tá? Então isso é uma característica que é legal a gente falar a respeito do mercado do Brasil. Por isso que realmente é a realidade. Né? É um mercado de nicho a gente pode abrir muito, né? O que é um mercado de nicho? Eu vou simplificar, né, só para a gente poder entender. Então, alta demanda, pouca mão de obra qualificada, vamos dizer que somos nós, né? E você, grande oportunidade de crescimento. Então hoje o mercado de EPS é um nicho e está, posso dizer assim, bem no jargão de obra do dia a dia, está bombando. Né? Então você tendo capacidade técnica para pisar lá dentro, você com certeza você vai crescer, você vai subir. Eu vou dizer, muita demanda, é mais barato, não sei o que lá. E aí você trazendo essa bagagem técnica, explicar para o cliente que além dele ser mais barato, ele ser mais rápido, ele traz uma série de ganhos, então você naturalmente você fecha muito contrato, vamos dizer assim. E com isso traz os problemas. Né? E quais são os problemas? Você está atuando no nicho. Primeira coisa dos problemas do nicho, pouca bibliografia. Muita coisa eu fiz curso online, fiz presencial, fiz coisas da MDUI, mas no geral foi pegando um pouquinho de cada um. Foi fazendo uma obra aqui, notando que dava uma coisa errada ali, eu fui criando o meu conteúdo técnico. Então, além desses problemas de você não ter uma base, não ter uma norma, por exemplo, hoje para a gente trabalhar com EPS, a gente pega um pouquinho da argamassa armada, pega um pouquinho da norma de concreto armado, mas principalmente tem o SINAT, ele tem uma diretriz do SINAT, que tem gente que sabe, mas às vezes o pessoal não sabe. É uma diretriz que quando você tem um material, uma tecnologia nova, uma nova aplicação, lá quando ela está prestes a partir para um início de aprovação, eles fazem uma diretriz e a do EPS já é muito legal. Então quem quiser pesquisar, dá uma olhada lá que aí ela vem detalhado. Tem alguns detalhes lá no meio que falam com relação à área organizada, eu não vou entrar muito nisso, que é um pouco mais, tem umas coisinhas do mercado, depois se vocês quiserem pode ir no EPS na prática, quem tiver dúvida com relação a isso, eu respondo lá, que não vai dar tempo aqui, beleza? Mas dá uma olhada lá. Então, resumindo, a gente se baseia na norma de argamassa armada, concreto armado e essa diretriz do SINAT que é muito boa, beleza? Mais um detalhezinho de problema, né? Então, o fato de você não ter uma base, uma pós-graduação, não precisa também para atuar, você traz profissionais com baixa capacidade técnica para atuar. Então é muito achismo. O cara acha que ele pega aqui e monta, qualquer um faz, então eu vou fazer também. Por não ter uma normativa ou uma base, né, igual para todo mundo, vamos dizer assim, então isso gera abandono de obra, a gente assume muita obra com problemas patológicos, então o nicho também traz isso. Tá? Rodrigo, deixa eu só uma pergunta. Sim? Em relação aos problemas, tu encontrou barreira ou dificuldade comercial, ou a pessoa não conhecer, o cliente que consome esse teu produto é aquele que já conhece, ou você tem facilidade também para convencer aquele que não conhece, né? Porque, me parece que você desopou e não sei o quê, existe essa barreira? Tem. Mas onde que ela é quebrada, geralmente? Ninguém conhece, no preço também. Por isso que eu sempre bato na tecla do preço, porque o mercado, por mais que você agregue, mesmo lá no médio e no alto padrão,
mas se agrega em valor, se mostra, cara, isso aqui é muito melhor. Essa dúvida, esse medo vai surgir, um ou outro, você não consegue quebrar essa objeção. Isso como você quer, trazendo todas as informações. Né? Então você vai lá, leva numa obra, mostra, olha, funciona assim, para como não. Mas existe sim, muita dúvida. Mas no fim das contas você acaba quebrando o preço. Que vai acabar sendo mais barato que o convencional, ele acaba fechando. Quando é um cliente que está nessa dúvida, tá? Mas principalmente o pessoal mais jovem, não, já vem já para fechar. Fala, não, isso que eu quero é térmico, acústico e rápido. Pronto. O cara bem fecha, tá? Mas você vai encontrar isso, com certeza. Então, pessoal, origem. Origem é na Alemanha, só que quem provavelmente tinha várias empresas lá, mas quem acabou tornando acessível para o mercado mundial acabou sendo a MBUI mesmo, ela é italiana. Eu comentei, né? Então, a forma que se você entrar no site da MBUI, você vai ver um sistema lá, é o que a gente usa em partes, mas aqui é uma outra realidade, tá? A origem é alemã e quem difundiu foi a MBUI. Aplicações. Vou entrar agora. Vamos lá, aplicações, essa é uma parte das que eu mais gosto, porque hoje em dia ó, você consegue utilizar o EPS também na obra convencional, você consegue agregar. Por exemplo, às vezes o cara está... se eu tivesse estudado, eu era estagiário, por exemplo, eu com certeza sendo um dos caras que ia ser aquele chato que chegava e falou, mas não tem como usar uma forma de isopor? E aí os caras mais antigos falam, isso aqui não existe. Mas existe, né, e é muito legal. Então, primeira coisa, algumas das aplicações tem várias, tá? Lá na Europa faz pórtico, faz... Não, o pórtico sim, arco, cara, as aplicações são inúmeras, tá? Mas no nosso mercado, geralmente, ele se baseia nisso daqui. E aqui não são todos que usam, mas eu estou trazendo porque é muito legal. Então, formas para fundações. Então, quem trabalha aqui com obra convencional, geralmente a maioria, sabe a dificuldade de fazer uma forma, fazer as formas de bloco e de vigas baldrames, né? Eu, pelo menos, acho, né? Então é muita madeira, carpinteiro, hoje em dia o prego tá caro, prego pra caramba, madeira nem se fala, a gente usa para você trabalhar. Se você trabalha com prédio, você está acostumado a ver, por exemplo, madeira de plastificado ali a rodo. Agora, quando você vai para uma realidade que seja uma obra de alto padrão, uma empresa menor, você dificilmente vai trabalhar com plastificado. Vai trabalhar com madeira de pinos que depois você joga fora. Porque às vezes você tira ela da fundação para reaproveitar no pilar, ela está tão empenada, acabou, foi pro lixo. E vai, tem um lugar de R$12 o metro. Aqui não. Aqui, o material em si ele é um pouco caro, né? Ele é um pouco mais caro do que a tábua de pinos, por exemplo. Só que o grande mão de obra que a gente tem para fazer isso aqui no isopor, então imagina, essa daqui ela é embutida. Você vai lá, cavou, você pega ela com 3 metros, uma pessoa só, e posiciona ela. Ah, Rodrigo, mas aguenta mesmo? Aguenta. Aí, como é que eu faço? Então, entre em contato com uma empresa, por exemplo, aqui de Fortaleza, alguma empresa que trabalhe com EPS, e você vai até lá, dá uma olhada. Se eles produzirem, então, geralmente, é que aqui não dá para explicar tudo, né? Mas na base da forma, eles fazem o reforço e tal. Não dá para pisar em cima, mas ela aguenta muito bem o posicionamento, tanto da armação quanto da concretagem com o mangote. Então, ó, isso daqui para quem trabalha com obra, mesmo que seja convencional, isso aqui é maravilhoso. Quem pesquisa, dê uma olhada e vale muito a pena. Ah, quer passar uma tubulação? Você vem só com um aquecedor térmico, faz a passagem do tubo, encaixa ele tranquilo, com uma serrinha de drywall, é maravilhoso. Então essa é uma aplicação. Escada. Escada também, depois que eu comecei a trabalhar com IPS, quando eu faço obra convencional também, né, tem cliente que não aceita, não adianta. Eu já tive contratos que estavam fechados, o marido, aí a mulher, não. Ou o marido e a mulher, o tio mais velho, não. Então, assim, vai acontecer. Só que aí eu tento colocar essas coisas no meio do caminho, porque vão ajudar. Por exemplo, escada. Então, escada, você também manda para o fabricante o projeto, geralmente ela vem em 3 peças, cara, você monta uma escada dessa tipo, em 3 dias, com 2 caras. Não tem forma, não tem que ficar fazendo armação de várias pecinhas, dobra, não sei o que. Não tem concretagem, tem, tá vendo esse miolo? Tem concreto ali, mas cara, é muito pouco. No geral, você vai montar ela de EPS, chapiscar e rebocar. Acabou, tá montada a laje. Ou a escada. Então, nem tá fazendo uma obra de convencional, também dá para colocar ela no meio. Eu coloco quando o cliente não tem nenhuma objeção, eu utilizo muito. Piscina também. Piscina já é um ponto que, tá bem, fica mais barato tá aqui.
Piscina. Aí piscina, valores, ela vai igualar. Eu sempre vou fazer comparativo com valor, porque, igual eu falei, é a realidade do mercado, tudo está embasado em dinheiro, não tem como. Então, piscina, ela acaba igualando, o tempo é mais rápido do que você fazer com a convencional, com um blocão, por exemplo, né? Agora, qual é a grande questão? Aí aqui sim você vai apresentar para o cara, você vai explicar para ele que, olha, você tem aquecimento solar, dá um trabalho do caramba para, às vezes, você está com o tempo nublado, para ela aquecer do ponto que você quer. Só que como ela é de isopor, aqueceu, colocou aquela manta térmica em cima, a troca de calor com ela pro meio é muito mais demorada, mas nem se compara. Então, na verdade, vai trocar calor através da mantinha térmica e não pela lateral. Né? Então, claro, o radier você pode usar também o EPS, fazendo a base do radier, mas assim, é uma aplicação que vai igualar preço, mas aí você já entra na parte da qualidade já do produto. Vedação de fachada é uma coisa que no Brasil está difícil ainda. Né? Na Espanha, por exemplo, é normal. Em São Paulo, isso na época que eu trabalhava, ainda vinha até uns caras falar comigo na época, eu nem sabia o que era, hoje eu entendo o que eles estavam querendo me dizer, porque eles falavam assim, não, eu vou colocar isopor na faixa do seu prédio e vou ajustar o prumo dele com o soprador. Eu falei, vocês estão loucos? Eu falei, você é maluco? Eu falei, não, nem levei pra frente, nem fui atrás. Quando eu cheguei na Espanha, quando eu fui estudar, olha lá, os caras fazendo um monte de coisa EPS, e aí também, nessa época eu nem pensava, tá? Mas hoje eu olho pra trás e falo, poxa, pode crer. Aqui tá difícil ainda, mas eu tenho certeza que vai chegar, por quê? Então imagina ali, a gente tem os pilares, imagina, e assim, ali é três pavimentos, né? Mas vamos pensar, ela fez um prédio de 20. Tira o peso da alvenaria convencional. Quando você entrar com o EPS, mais ou menos 1/3 do peso já rebocada. Se o cara pensar no EPS como vedação na concepção do projeto, quem trabalha com estrutura aí, ou já é profissional ou está estagiando no escritório de estrutura, imagina a quantidade de peso que você deixa de colocar, tanto na fundação quanto na estrutura. Só aí, e a rapidez de montagem. Quem trabalha com obra vertical sabe que para você abastecer a galera que está lá no 15º, cara, é um trabalho. Você chega mais cedo, o cara do guincho, vai subir massa, vai subir tijolo, dá um trabalho do caramba. No EPS, o cara pega uma placa de 1,30 por 3 metros com a mão, assim. Então, o cara pode subir, que seja um guinchinho comum ou se for de grua, então lá em cima, o trabalho, você pega aqui, eu tenho um vídeo falando isso no canal, mais detalhado, né? Eu coloco até o tempo que leva, a diferença de produção de metragem e tal, não vou explicar agora. Mas assim, no geral isso aqui, eu tenho certeza que quando pegar vai mudar completamente o mercado de obra vertical. Mas agora está patinando ainda, eu não faço ainda, infelizmente, tá? Trouxe só para conhecer. Agora, volumetria e pergolado é outra coisa também, que se essa casa ela é de EPS, tá? Essa casa é uma obra minha, ali uma volumetria e a gente vira no pergolado com balanço, olha o tamanho do balanço. Porque lá é escoramento que eu não tinha tirado ainda. Então assim, ali a volumetria já com pergolado, 100% EPS, claro que está engastado, né? A gente tem um projeto, mas se ela fosse uma obra convencional, e aí às vezes você trabalha com reforma, e o cliente quer fazer uma volumetria, quer fazer um pergolado, você também consegue trabalhar com EPS. Então é uma forma de você agregar valor aí, porque sendo bem franco aqui, do engenheiro, você faz o cálculo da convencional, deu tanto. Vai lá, orça no EPS, deu meio tanto. Posso fazer EPS? Pode. Ganhou. É assim que funciona. Muito mais rápido, tá? Claro, tem que deixar bem claro para o cliente como que é o sistema, mas é assim que você vai agregando valor no dia a dia da sua empresa, tá? E o EPS é para isso. Beleza? Agora dentro do sistema ainda, né? Conceito. Então o conceito também vai ser bem superficial, mas eu vou focar mais assim, por que não usa pilar? Né? Então, no geral a gente traz o conceito de monoliticidade, eu costumo comentar a respeito do monobloco, do gol antigão, né? Se a gente vai lá para a Itália, por exemplo, lá realmente é um monobloco mesmo, então a laje ela sobe, eles fazem um reforço com uma mísula pequenininha, então trava tudo. Aqui não. Então ali, ó, tá pronto, não está pronto, mas vai apoiar lá, já apoia direto. Então essa descida de carga já não vai ter elemento horizontal ali, não vai chegar também no vertical, ela é distribuída linearmente, beleza? Se você imagina uma laje que seja maciça, tá? Então apoiou tudo, ela vai descer ali direto. Isso acontece. Quando essa carga chegando, vai começar a gerar um momento nela ali no meio. Né? Como é que você vai quebrar?
com a outro plano com a outra parede perpendicular ao plano dessa, certo? Se fosse no pilar, a gente ia fazer o quê? Põe aço, até você zerar ali aquele momento que você tem ali para quebrar. Aqui, não, aqui você, geralmente, dentro do layout da casa, você já encontra soluções ali, eu tenho um banheiro fazendo esse 90 graus, pronto, já não precisa de um pilar. Agora, não, Rodrigo, eu tenho um pano de 10 metros e não tem parede nenhuma lá. Aí sim você vai entrar, você vai enrijecer ela com ferro. Mas como? Você vai trabalhar na malha. Você vai trabalhar com o fechamento da malha, vai trabalhar com a bitola da malha um pouco maior. Aí vai de cada projeto. Mas o conceito é esse. Então, uma das perguntas que chegam muito. Ah, não, mas a minha casa, meu filho não vai ficar lá dentro porque não tem pilar. Isso eu escuto todo dia. Ah, mas não tem vidro, não tem uma cinta em cima, você é doido. É por isso. Porque quando o cara vê que a gente vai apoiar a laje direto naquele negócio ali com o isopor, o cara realmente ele fica com medo. Tá? E outra coisa. Aldo, mas e como é que eu sei que vai aguentar? Aí cada fornecedor, você vai comprar de um fornecedor X, ele vai te dizer quanto que a placa dele aguenta por metro. Então é daí que vem essa informação. Outro detalhe aqui também, realidade do Brasil. Putz, eu pesquisei em 10 empresas aqui, nenhuma tinha um áudio de momento. Olha só tinha axial. Eu sei que a gente está numa universidade, eu sou um cara muito sério, sou chato pra caramba com as minhas obras, com meus projetos, mas a realidade é que dificilmente você vai encontrar. Você vai tentar, às vezes não tem. Então, mas eu vou trabalhar só com axial? Vai, vou trabalhar só com axial. Por quê? Ela aguenta tanta carga axial que vocês vão ver. Como apoio, eu só faço 2 pavimentos, eu não faço mais do que isso. Então, apoiando uma laje só, vocês vão ver que, cara, a carga que vai chegar ali, quando vocês compararem o axial que ele disse que aguenta, claro, o alto dele disse que aguenta, com a carga sua de laje, você fala, tranquilo. Então, aí vocês vão começar, aí entra um pouco aquela questão de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 projetos, aí você fala, não, aí você começa a ter arriscar, você começa a se sentir mais confiante. Beleza? Então, esse é o conceito para a gente poder partir com a estrutura. Tá? Um conceito mais estruturado. Composição de uma placa. Deixa eu ver certinho. Tá. Então, aqui, né? O EPS só faz a vedação, não recebe nenhum tipo de carga. De um lado, malha, do outro lado, malha, e elas são conectadas, tá? Deixa eu botar aqui, simples. Então, imagina, esse daqui é o EPS. Essa malha, com essa malha, ela tem que ser unida. Ela pode ser com gancho, travado, ela tem que ser soldada, tanto faz. Tá? O que vai valer o laudo do cara, de novo, porque na internet a gente encontra assim, mas tem que ser soldado. Não, eu não trabalho pela soldada e meus projetos nunca tiveram problema. Tá? Então, muitas vezes você não vai encontrar na sua região soldada, que não é sempre. Se for soldado é melhor, tá? Vai ficar mais fácil na montagem para você, mas não necessariamente precisa ser. Mas ela tem que ter essa união. Por quê? Com essa malha aqui e esse travamento, ela também vai trabalhar monolítica, certo? Só que aí, por quê? Um lado só vai ser esbelto demais. Então ela tem que trabalhar com as duas faces ao mesmo tempo, beleza? Então essa união aí sim é fundamental na composição da placa. Aqui não tem, por isso que eu estou comentando isso, tá? Então, você vai receber na sua obra uma placa, tirando a argamassa, né? Uma placa como aquela montada, não se monta a placa de EPS na obra, tá? Tem que receber ela prontinha. E, inclusive o cara vai dizer, a direção tem uma relação com malha, que a malha que está para frente, a malha que está para trás. Você tem que pedir todas as informações técnicas do seu fornecedor para montar ela certinho no canteiro. Mas vamos lá, então você vai receber ela pronta. Aqui, isso é uma obra minha, eu deixei de propósito essa foto aí. De um lado, argamassa estrutural, reboco, ou chapisco no meio, na outra face eu ainda não fiz. Por que eu coloquei isso? Para eu não esquecer de comentar com vocês que jamais montem uma laje de EPS sem estarem com as duas faces rebocadas, tá? Eu vejo também muita gente por aí, o cara já está com 50% de tempo ganho na obra. Se ele fizer certinho, vai ser rápido. Não, para ser mais rápido ainda, para o cara ganhar mais ainda, ele vai lá, reboca uma face, monta a laje concreta e depois ele vai rebocar a outra face. Não existe isso, tá? De forma alguma. Então, aqui a argamassa estrutural, que é o reboco, só com traço 2x1, é traço de concreto mesmo. E a cabeça tem um encabeçamento, ó, que é uma malha, porque todas as partes dela, ela é autoportante, vão se tornar estrutura. Então a cabeça dela tem uma malha.
E ali eu deixei uma escora, peguei essa foto porque tem uma escora, aqui um aprumador, é um caibro, mas é um aprumador. E ali uma alongarina. Então, quando você vai tirar esse escoramento? Eu vou falar várias coisas que a gente vai ter no tempo, porque quem quiser, então, são manhas de obra que a gente vai pegando com o tempo, tá? Então, nunca tive escoramento antes de ficar com as duas faces rebocadas. Eu trouxe essa por causa disso. Então, eu vou subir aí rebocando direto, vai sujar essa alongarina todinha. Não vou rebocar em cima, não vai sujar tudo. Depois você, com as duas faces rebocadas, tira ela e aí só dá o acabamento no reboco, beleza. Porque você evita dela perder prumo, dela deformar, dela trincar. Lembrando, ela é estrutura. Né? Então ela vai estar pronta para receber a carga de trabalho dela também com 28 dias. Né? Ela vai receber antes, mas ela vai estar pronta de fato com 28. E tem que ser curado os dois, beleza? Curado tanto o chapisco quanto o reboco. Beleza? Então assim, te dar uma passada no mercado, né? A gente falou da montagem da placa, né? A composição das peças de uma placa, como que ela tem que chegar, conceito da estrutura. Então agora a gente entra nas etapas de uma obra. Eu sempre divido as minhas obras em 8 etapas. Tá? Eu falo, etapas de uma obra de EPS, mas vocês vão ver o porquê que eu coloco essa questão do EPS, porque tem algumas questões de montagem de placa para a primeira etapa, depois a segunda etapa. Isso já é informação que não tem livro. Né? Isso aqui foi no dia a dia, errando, errei, já montei de forma errada e tive que desmontar tudo. Então foi realmente fazendo e aprendendo, tá? Claro, além da parte técnica, de curso, etc. Então vamos lá. Terraplanagem como qualquer outro eu trouxe, porque às vezes o pessoal, tem gente que já trabalha, tem gente que está estagiando, tem gente que é profissional, mas tem gente que nunca pisou numa obra. Então, nesse caso aqui é uma obra nossa, esse aqui é um sobrado que poucas ainda tem desse jeito de EPS no Brasil. Se fosse um sobrado convencional, não, mas por ser EPS ele é bem complexo, ele tem balanço, né, tem a Switch Master com balanço, tem o furor nesse balanço, e a gente tem um aterro aí de 1,80 m com um radieiro estaqueado. Até aí tudo normal. Agora, dali para cima, a concepção de você poder unir o concreto armado com o EPS, aí precisa um pouquinho vamos dizer assim, de trabalho, de amadurecimento com a parte mecânica do EPS. Que aí você tem que fazer essas uniões e aí você tem software para trabalhar e tal, mas você tem que supor, né, como que vai ser o trabalho mecânico do EPS naquele ponto. Né? Então aí vai da seu craquejo de obra, beleza? Então aqui fez o aterro, ali eu deixei um gabarito, também às vezes o cara nunca pisou numa obra, sempre que eu vejo muita obra de teste também, sem fazer gabarito, por ser geralmente radieira a fundação, o cara vai lá, marca de qualquer jeito e tá bom. Não é assim que faz. Gabarito, depois pesquisa o que é um gabarito, com calma, mas toda obra precisa de gabarito, e o gabarito vem assim que você finalizar a parte de terraplanagem. Aqui, quem trabalha com prédio, geralmente você tem um topógrafo lá, nós não, uma obra mais, que seja de alto padrão, como essa, é mangueira. Então você vai chegar lá, vai bater nível de mangueira em tudo e vai conseguir chegar num resultado como esse aqui do seu platô pro dianteiro. Etapa 2. Coloquei radier, mas é fundação, né? Vamos dizer assim. No geral, vai ser um radier por conta da economia. Porque o radier geralmente é caro, não é barato. Só que o peso da estrutura ela é tão baixo que você acaba trabalhando com lâminas muito baixas de radier e densidade de aço baixíssima também. Aí onde que você vai ganhar? Na mão de obra. Porque você monta um radier desse aqui em 5 dias. É muito rápido. Né? Por exemplo, essa obra aqui teve um aterro muito pequeno, 60 centímetros. É muito fácil de trabalhar. Então você com 5 dias você já está pronto para soltar painel. Rodrigo, mas eu posso trabalhar, eu quero trabalhar com bloco e viga baldrame. Pode, mas aí ele não vai ficar viável. Porque na hora que você colocar na ponta do lápis, tempo, forma, aço, então, tudo que envolve uma fundação convencional, passagem de instalações também, eu acho muito fácil você passar a instalação no radier, do meu ponto de vista. Eu prefiro isso do que passar na convencional. Então você acaba, no fim das contas, você vai acabar trabalhando com radier. E o que vai acontecer? Você vai começar a fazer 1, 2, 3 projetos, você vai notar que vai sair sempre o mesmo radier. Ah, mas eu não calculo, tá? Então o seu parceiro que for calcular, ele vai começar a te entregar sempre a mesma densidade de aço
e sempre a mesma espessura de lâmina. Aí você falou, mas sempre é o mesmo? Porque o peso é sempre o mesmo. Claro, se o suporte do solo for bom, não precisa estaquear, nada que atrapalhe demais ali embaixo, vai acabar sendo sempre a mesma lâmina. Beleza? Oi? Aí vai depender. Para dar uma casa terra geralmente vai dar uma lâmina de 10, pra você ter ideia. Uma casa, um sobrado dá uma lâmina de 15, geralmente. Aí vai variar a densidade, como eu falei. Vai depender da sondagem, sempre trabalhando com sondagem. Se eu chego no cliente, o vizinho fez 10 casas aqui, é tudo igual. Não faz sondagem, senão a gente não faz. Por quê? Você também vai dar uma olhada no lençol freático, às vezes você está com o solo bom e tem um lençol freático alto. Então, outro detalhe, sempre dreno de brita, então, eu nunca fiz um radier sem isso, mas às vezes é bom comentar. Fez a compactação final, tem um dreno ali de brita, pelo menos 5 centímetros, para às vezes você tem um lençol freático mais alto, para ele ajudar nessa carga, nessa umidade ascendente, então vai ajudar bastante. Acho que é isso, o radier é isso. Então vai dar isso, é muito mais barato. Realmente o cara não vai fazer compra convencional. O cara abandonou uma obra de alguém, e está lá uma fundação convencional. E agora? Pega os projetos, se tiver projeto, foi executado certinho e tal, foi. Aí dá para você aproveitar aquele baldrame lá, não tem problema. Agora, se você for construir, vai acabar saindo no radier mesmo. Etapa 3, montagem de painéis, primeira parte. Então tá lá com o radier pronto, você vai começar a montar os painéis, tá vendo? Tem uns verticais assim, são os arranques. A coisa legal aqui, ela não é engastada, tá? Não é cola. O sistema que eu trabalho na minha empresa, mesmo não sendo o mesmo painel sempre, eu não colo ferro. Então ela vai trabalhar, isso que eu falei, você pega um pouquinho do conceito monolítico, então o equilíbrio dela em cima da fundação é peso próprio. Tá? Os capitais, né? Oi? O capital. Se você precisar utilizar um pilar, aí você vai fazer um capitel. Nesse caso não precisa. Só a lâmina ali você vai furar, vai colocar o arranque, marretada, ele entrou pressionado, acabou. Só isso. Tá? Igual eu estou dizendo, a gente vai ter tempo para entrar muito na parte técnica, mas no geral não precisa colar, beleza? E aí quando tem pilar, sim, aí você vai dimensionar um capitel ali, tem que ver a questão da sondagem, por isso que sempre tem que trabalhar com a sondagem, porque no meio do caminho o cliente... mas eu queria agora, aconteceu comigo, não tem como cobrir minha garagem aqui, era uma obra de 380 metros quadrados sem nenhum pilar. E aí eu falei, tem, mas vou ter que criar pilar, aí não tinha como, não tinha jeito, era uma cobertura que de um lado tinha EPS, do outro não tinha nada. E a arquitetura não permitia eu colocar o EPS lá para apoiar, então você tem que respeitar a arquitetura também. Uma das grandes coisas, quanto mais conhecimento você adquirir do EPS, uma coisa que tem que quebrar essa objeção. Mas esse projeto aqui serve para o EPS? Qualquer um serve, tá? Então é só você conseguir dimensionar, porque você sempre vai ter que respeitar o partilho arquitetônico do cliente, que na verdade ele não quer a gente, ele quer o arquiteto desenhou, não tem jeito. Essa é a minha visão do mercado, né? Tá? Então, aqui está posicionando as placas. Nas emendas ali, aqui assim, tá vendo? Tem aquele painel do fundo e tem esse aqui perpendicular. A gente tem um reforço de canto ali. Então, por que a primeira etapa? Quando colocar os reforços de canto, depois vocês olham com calma também, você trava ele em duas formas. Para você travar ele de fato, pôr no plano, no esquadro, você tem que travar os dois lados dele. Nessa primeira etapa, travar um só. Isso aqui, já quem for trabalhar com EPS, já pode guardar essa, porque eu não sabia, eu fiz muita cagada travando os dois. Traz algum problema técnico para a obra? Não, só que você perde dinheiro, você perde produção. Por quê? Quando você deixar ele todo travadinho, lindo e maravilhoso, vem esse cara aqui, para passar a tubulação, vai puxar, vai cortar, vai sair tudo isso do plume do esquadro. Então você vai posicionar os aprumadores, as longarinas, os reforços, vai dar só uns pontinhos e ela vai ficar lá, vai ficar estável. Beleza. Aí, ela, estando estável, entra instalações elétricas e hidráulicas. Para quem nunca viu também, vai com o soprador térmico, vai extinguir o EPS, ele é 100% extinguível, não tem resíduo nenhum. Isso é maravilhoso. Economia pra caramba com mão de obra de instalações hidráulicas. Eu montei uma casa de 260 metros em 3 dias, a hidráulica dela. Não tinha água quente, mas 3 dias eu consegui finalizar as paredes. Então isso vai agregar valor também para quem for trabalhar com EPS nessa parte.
Aí beleza, então passou a infra de elétrica e hidráulica ou qualquer outro, né, rede, o que for. Aí a gente volta para montagem de painéis, segunda etapa. Essa segunda etapa aí é fundamental você vir conferindo, conforme o projeto que você tiver, todos os reforços. Essa hora que vai conferir o reforço é a mesma coisa quando a gente vai na convencional conferir se a viga está correta, se tem a quantidade de aço correta no pilar, se, por exemplo, está invertido a amarração do estribo da viga, é a mesma coisa agora. Então você vai voltar e vai conferir pontinho por pontinho de todos os reforços que existem na obra. Beleza? Vai conferir, isso é a parte de segurança. Depois você vai conferir por uma esquadra. Por uma esquadra é o quê? Esse é um tipo de reboco que você parte de 2,5. Então, com um traço de concreto 2x1, cara, 2,5 é massa pra caramba. E dificilmente você vai conseguir manter 2,5, você vai para 3, 3,5, porque o EPS ele deforma. Então o que vai acontecer? Para você garantir aquilo que você calculou, lá no começo eu falei, tem empresa que às vezes o cara, não é a questão técnica, é ele poder ter tempo com o sistema para ele não errar e não abandonar a obra porque faltou dinheiro. Porque a parte mais cara do EPS é o reboco. Lógico, tirando os painéis, é o reboco, que é a estrutura. Nessa hora aqui, não conferiu o prumo, não foi um cara chato de ir lá, é você. Eu pelo menos pensei, o engenheiro, ele tem que ir lá, ele pega um prumo do carro dele, mete lá na parede e confere. Eu pelo menos eu confio. Né? Não dá para conferir todas, mas você pega umas principais, dá uma olhada e fala, é isso aí, você tem alguém lá responsável pela sua obra para isso. Mas assim, por quê? Cara, se você perder um prumo de uma parede dessa aqui, ó, que ela tem daqui até aqui, não tem o restante da foto, de 20 metros, se você colocar ali 5 centímetros de reboco, um traço, 2 por 1, você está ferrado. Então, além da parte de segurança, você também tem a parte financeira, que é agora que você vai checar. Então, checou todos os prumos, todos os esquadros, a quinta etapa está ok. Então, ela está liberada para chapiscar. Aqui são tudo fotos de obras minhas, tá, pessoal? Não é na internet, não. Então, essa daqui, tá vendo que a gente... Aqui já foi o pós, né? Porque já está taliscado. Né? Também, se tiver alguém que talisca, é para a gente poder pôr as paredes no prumo e no esquadro. E depois dá uma pesquisadinha o que é talisca. Então, como que é feito o chapisco? Também não dá para ver direito, mas ele é mecânico, tá? É com compressor, não é feito à mão. Quando que a gente faz à mão? Também é a realidade. Pô, você fez essa casa aqui, essa que tem 380 metros quadrados sem um pilar. Chegou no último minuto, um pedacinho da batimanda está lá em cima. O compressor já saiu da obra. Aí não tem consenso, se um pedacinho, não vai morrer. Faz o mesmo traço, 2x1, com aditivo, vai lá e faz aquele pedacinho. Né? Aí, um pouquinho de consenso. Agora, não, faltou um painel. Ah, pode trazer de volta o compressor e vai ter que fazer, vai ter que projetar ele, porque isso faz parte da estrutura. Então, ele que vai fazer a união entre a argamassa e o EPS. Beleza? Outro detalhe, eu já comentei, mas cura. Então, o EPS ele começou a ficar um pouquinho branquinho, já pode curar. Tem que... Ah, vai curar durante quanto tempo? 2 dias. Mais do que isso também você não vai conseguir, porque você vai alagar a tua obra e você não vai conseguir trabalhar. Também não estou sendo realista com o mercado. Então, 2 dias aí curando, ficou branquinho, cura, dá trabalho, mas tem que curar. Beleza? Então, sexta etapa, vem o chapisco, olha as instalações, ó, tá vendo? Tudo passado. Ali ó, a infrazinha de elétrica, né? Essa obra aqui, só comentando, essa obra aqui, até virei amigo dele, o cara deu um cano dele de 100 mil reais, por que me pareça, mas graças a Deus ele deixou pelo menos os painéis lá, mas quando eu cheguei na obra, os painéis, o chapisco não valeu para nada, não foi feito com compressor, com traço errado, e aí hoje ele ficou sem grana para fazer a laje, mas pelo menos a gente tem uma foto depois, pelo menos ela toda rebocadinha, a gente conseguiu finalizar, consertar tudo quanto é erro que tinha lá, ele não conferiu aquela etapa, né, de ver os reforços, se estava tudo travadinho, estava tudo solto, então a gente recuperou a obra do cara aí e acabou virando amigo dele. Às vezes nem é por mal, tá? Eu vejo que às vezes não, você nem vê, você olha a pessoa e fala, esse cara não parece ser ruim, mas ele não sabia. E aí a argamassa estrutural, que é o reboco. Reboco a gente vai partir de 2,5, tá? Se a gente for lá no SINAT, ele vai pedir
partindo 2,5, área litorânea partindo com 3, tá? Lá pelo menos ele perde o mesmo traço, não perde nenhum aditivo, não, sem ser o plastificante, mas ele pede para você começar o recobrimento da tela com 3. Então por isso que não pode errar o cálculo do reboco. Então aqui é aquele sobrado lá daquela foto, que a gente fez o aterro aí, então aqui tem muito concreto armado junto com o EPS, guarda-corpo EPS, então essa daqui é essa foi bem complexa a estrutura. E aqui é aquela que eu falei lá do cara que veio meu amigo, aí lá atrás o teto ampliando para ele lá, a gente já fez já, agora já foi. Mas aí reboco, mesma coisa, tem que ser curado. Reboco é parte da estrutura e tá vendo, sem laje nenhuma, porque só depois que ele ficou sem grana, mas se fosse minha obra aí, ela só seria montada depois que o reboco tivesse finalizado. E laje, pessoal. Aí lembra que eu falei, laje ela não é engastada. Então aqui a gente tem, está soltando as guias para uma laje. Tem o sistema fácil, esse é o escoramento, geralmente tipo sistema fácil. Ou, bom, tem sistema fácil, né, que é de uma empresa, mas o sistema de EPS, né, qual a diferença da pré-moldada? A pré-moldada vem as vigotinhas, você vai lá, posiciona, tem o EPS entre elas, beleza, põe a malha concreta. O sistema de EPS, ele vem uma camada de EPS reta embaixo e você posiciona a treliça dentro do EPS e você que molda ela em loco, vamos dizer assim. Tá? O que é legal nisso? Legal, a parte térmica e acústica, isso é maravilhoso. E também se tiver algum erro na instalação em cima, você derrete ali e consegue corrigir ela. O lado ruim, no meu ponto de vista, é quando você põe a carga nela, ela dá uma deformadinha às vezes. Eu não gosto muito disso. Eu acho que isso a gente... não é que dá para melhorar, você teria que aumentar muito o escoramento. Tá? Então esse é um ponto que eu acho um pouco negativo ainda. Mas a parte térmica é maravilhosa. Já aqui não, aqui você vem com a pré-moldadinha, convencional, que a maioria das minhas obras são todas com convencional. E, tá vendo, apoia mesmo ali, ó. Apoia lá em cima da parede sem gasto nenhum. Então se você põe umas casinhas convencional, mesmo sendo um alto padrão. Beleza? Não tem nenhuma diferença na montagem dela. Então, a gente viu como vai chegar a placa, né? O conceito da estrutura, um pouquinho lá do mercado, as etapas da obra e formas de entrar no mercado. Resumindo, aqui eu vou algumas informações, mas tipo assim, buscar inovação para o mercado e para a sua carreira. Eu penso, pensando no cara que está estagiando, você está numa empresa de engenharia convencional. Cara, quer trazer um negócio legal? Olha lá, indica, tipo, ó, vamos tentar usar uma fundação, então vamos fazer a platiganda, pelo menos a platiganda quer tentar fazer um EPS, ou você um guarda-corpo, aquele guarda-corpo daquele sobrado, se fosse para fazer na alvenaria não passava o carro, no EPS passava, porque ele é mais leve. Então você pode trazer soluções, às vezes você não quer empreender, mas você quer dar um up no meu ponto de vista, na carreira sim, né? Então você pode trazer elementos de EPS mesmo para obras convencionais. Você vai precisar de preparo técnico, não tem jeito, curso com vivência de obra, porque eu sou chato com isso, porque eu sempre comento isso nos vídeos lá do EPS na prática, com a realidade brasileira e com vivência de obra. Porque ó, eu já fiz curso, o cara vinha lá, não pode ser. Então eu vou trabalhar com isso, não tem jeito. Porque se a ideia do sistema é baratear, ser rápido, isso é uma coisa inovadora, não necessariamente ela pode ser cara. Por isso que, do meu ponto de vista, o steel frame dá uma patinada. Por exemplo, em Brasília, eu não consigo trabalhar com steel frame. Tentei, não dá. Você está atrelada aqui você está atrelado à indústria de petróleo, porque a base do EPS é petróleo, e você tem aço. Cara, só que você ganha muito na mão de obra. Então você tem ali aquele... Agora, o steel frame, você não consegue, porque é maravilhoso, muito top. Só que a mão de obra precisa ser especializada no EPS, não. Você precisa ser especialista, a sua equipe você monta. Tem os vídeos que eu fiz a respeito disso, que é você que treina a sua equipe. Mas o curso tem que trazer a verdade do Brasil, não adianta. Então, mas só pode ser tal painel. Então nem entra no DPS que você não vai conseguir mercado, vai ficar caro o seu orçamento, tá? Arriscar. Empreender é o que eu fiz, né? Então eu tinha a minha empresa já consolidada ali fazendo reforma. Para quem é do nicho de reforma, dá dinheiro pra caramba, sabendo trabalhar. Construção também, se você pegar certinho, reforma dá mais dinheiro no meu ponto de vista, né? Mas
você arriscar. Então o que eu fiz? Eu conheci um produto novo, falei, cara, isso sim, esse aqui dá para você arriscar, uma coisa completamente diferente, né, para mim até aquele ponto. Então eu fui lá e foquei minha empresa todinha no EPS, montei publicidade, montei tudo e realmente focamos só em construções de EPS. Então eu tive que arriscar, claro, embasado, né, em capacidade técnica, né, e isso aqui é uma coisa maravilhosa também, baixo custo de investimento, então não precisa ter caixa. Falo sempre que não precisa ter caixa, porque pô, eu quero começar a trabalhar com EPS hoje. Beleza, se você tem uma noção de orçamento, então você vai passar para o seu cliente comprar as placas de EPS. Você não precisa chegar lá e ter um depósito, você não precisa ter uma máquina que vai cortar o EPS. Você vai fazer o quê? Mesma coisa que você faria em outra obra. Então a única coisa que você vai precisar é isso aí. Aí vai buscar inovação, tem que fazer um curso, não tem jeito, algum que... qual é o curso ideal? Né? Então, muita gente pergunta, qual curso? Cara, o que te responda a maior quantidade de dúvidas que tiver. Ó, tenho 10 dúvidas, responder as 10 é esse. Onde que eu vejo? No programática e em contato com quem fizer o curso. Né? Então você vai ter algum que vai responder todas, eu acho difícil, mas não tem jeito, você tem que pegar pelo menos uma base e partir para a sua primeira obra. Não tem outra, como eu falei, não tem uma pós-graduação, não tem norma, então tem que ir embasado, né, na diretriz, no curso. E o que vocês estão fazendo, né? A gente compartilhar vivência, compartilhar essas experiências aqui. Eu estou aqui, aprendendo todo dia, e só estou compartilhando. Quando o pessoal comentou, eu falei, não, show de bola, porque mais gente poder ter noção do que é verdade. Eu já vi no Instagram essas coisas, aqueles EPS que ele completa dentro. É como se fosse só vem umas pedaços de aço. É o mesmo processo? É, assim, o material é o mesmo, mas lá, esse daí ele trabalha como se fosse uma forma, a gente chama. Tá? Depois ele é revestido por fora também, mas ele é uma forma para concreto, né? Vamos dizer assim. Agora, esse aqui o material é o mesmo, mas o procedimento e a forma de compreender a estrutura é diferente. Lá tem um núcleo de concreto armado. Aqui o núcleo é EPS, né? Ou seja, lá o EPS ele entra como forma, também como vedação, vamos dizer assim. Aqui não, ele só entra como vedação e aí a estrutura você vai fazer nas laterais. Entendeu? Quem segura a carga aqui é a parte externa, lá quem segura a carga é a parte interna. Beleza? É concreto armado. Aqui também é concreto armado, mas com lâminas. O custo é parecido ou é mais... Eu não trabalho com essas formas, né? Olhando de fora, eu imagino que seja maior. Então, assim, precisa ver a realidade do cara, qual a necessidade que ele tem para utilizar aquilo, né? Eu acho que ele leva menos a parte de ferro, né? Do que esse daí. Na verdade, esse daqui ele só leva a malha, né? Então, assim, para você trabalhar com uma estrutura com menor taxa de aço que essa, é difícil. Porque você trabalha com uma malhazinha 3.2, imagina, você apoiar duas lâminas de 2,5 cm com uma malhazinha de 3.2 em cada lado, nossa, né, se você vai outro sistema com densidade de aço mais baixa que essa, eu acho meio difícil. Ainda mais lá, se você colocar duas, vamos pensar, você tem duas camadas de isopor, então você tem que pagar duas camadas de isopor, porque o cara não é a malha é baratinho, o cara é o isopor. Então eu imagino que acaba ficando um pouquinho mais caro, mas eu não posso dizer o valor certo. Beleza? E assim, como é que eu posso atuar? Construtor, né, geralmente é o que o pessoal vai, então vai lá, e como que você faz? Eu quero começar a construir amanhã, mas eu não sei nada, né? Estou começando, não sei nada, mas eu sou um cara que tem coragem. Claro, você vai ter que ter um projeto na mão, então vai ter que achar alguém que faça um projeto de EPS, não tem jeito. Nesse projeto, o cara vai te dar os quantitativos, como que é travado cada reforço daquele, como que você tem que montar as placas, e aí com isso você vai passar a ser um construtor de EPS. Logo você fazendo a primeira, com o tempo você mesmo já consegue começar a dimensionar, isso vai ser natural. Mas como construtor, tem gente que só atua como projetista, então às vezes eu tenho um amigo que é projetista estrutural e de instalações. Aí agora ele está também calculando o EPS, mas ele é um cara só projetista. No meu caso eu faço os dois, eu gosto tanto de fazer o projeto como eu faço a obra. Você vai também trabalhar com consultoria um pouco mais para frente, então, por exemplo, pega um sobrado desse aqui. Lá eu fiz aterro, conferi um jeito,
dou uma trinquinha ali, eu aprendi a travar, é assim que funciona, é um mercado novo, né? Então aí você na próxima já tem bagagem, às vezes o cara está com um problema na obra dele, você vai lá e consegue fazer sua consultoria. Ou acontece muito, às vezes o cara é de fora do estado, não encontra ninguém que ele confia e te liga, falou, não tem como você ver o projeto, como é que é a viabilidade, que tem como viver o terreno, então você acaba precisando de serviço de consultoria. Né? E também quem fabrica a placa. Aí essa questão do baixo custo de investimento, aí esquece, né? Que eu quero ser um produtor de placa. Então aí você vai ter que ter uma linha de montagem, uma máquina de corte. O corte do EPS em si, não necessariamente você ainda consegue comprar cortado, mas você vai ter que ter uma mínima estrutura de linha de produção lá. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu tentei fazer o mais rápido que eu podia, né, para ser uma coisa densa, e igual eu falei, era uma coisa global para quê? Vocês entrarem aqui hoje, quem não sabia nada falou, será que esse negócio realmente, como é que isso aí? Existe mesmo? Então não existe, porque eu trabalho, a minha empresa é especialista nisso. Eu faço isso daí todo dia. E aqui foram informações globais, bem simples, né? Então quem quiser acompanhar lá no EPS na prática, como eu falei, lá é para a gente trocar ideias. Tem muita gente que vem lá, pô, mas isso aqui que eu fiz na minha obra, às vezes eu olho e falo, nossa, que show, da hora. Aí eu vou lá e testo na minha também. Ele está lá para a gente trocar informação. Tá? Então eu espero que tenha agregado um pouquinho de conhecimento para vocês e foi um prazer falar um pouquinho de EPS para vocês.